No coração de uma pequena e isolada vila, aninhada entre montanhas verdejantes e envolta em uma névoa quase perpétua, existia uma lenda sussurrada em tons baixos, uma história que fazia até mesmo os mais corajosos tremerem à noite. Era a lenda do vendedor de doce de morango do amor. A vila, conhecida como Santa Oscuridade, parecia viver em um eterno crepúsculo. As casas de adobe, com seus telhados de barro musgosos, se agarravam umas às outras como se buscando proteção contra algo invisível. As ruas de paralelepípedos, irregulares e úmidas, ecoavam apenas com o som distante do vento uivante e, ocasionalmente, o relincho solitário de um cavalo. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde as tradições antigas eram fervorosamente mantidas e onde os segredos se escondiam nas sombras, como predadores à espreita. A lenda começou a circular há muitos anos, talvez décadas. Ninguém se lembrava ao certo de quando ou como tudo começou, apenas que, de tempos em tempos, um homem misterioso surgia na vila. Ele sempre chegava sem ser notado, como uma sombra que se materializa ao cair da noite. Alto e magro, envolto em um casaco preto, que parecia absorver toda a luz ao seu redor, ele carregava um carrinho de madeira rústico adornado com sinos pequenos que tilintavam suavemente a cada movimento. Sobre o carrinho, em bandejas de vine, repousavam os doces de morango do amor. Eles eram diferentes de qualquer outro doce que os moradores de Santa Oscuridade já tivessem visto. Morangos grandes e suculentos, cobertos por uma camada espessa e brilhante de um caramelo vermelho tão intenso que parecia pulsar com uma luz própria. O aroma que emanava dos doces era embriagador, uma mistura doce e tentadora que pairava no ar e fazia a boca salivar. O vendedor nunca dizia uma palavra. Seu rosto estava sempre oculto nas sombras profundas do capuz, e seus olhos nunca eram vistos. Ele simplesmente ficava parado na praça central, o sino de seu carrinho soando suavemente, oferecendo seus doces em silêncio. As crianças eram as primeiras a ser atraídas, seus olhos arregalados de desejo pela guloseima proibida. Logo, os adultos também se aproximavam, hesitantes, mas curiosos. Aqueles que compravam e provavam o doce de morango do amor experimentavam uma sensação indescritível. Uma explosão de sabor doce e frutado que se espalhava por toda a boca, seguida por uma onda de calor reconfortante que percorria o corpo. Por um breve momento, todos os problemas e preocupações desapareciam, substituídos por uma alegria efêmera e uma sensação de euforia. No entanto, essa felicidade tinha um preço sombrio. Dias ou semanas depois de consumirem o doce, aqueles que o haviam provado começavam a apresentar um comportamento estranho. Tornavam-se isolados, taciturnos, seus olhos antes brilhantes agora vazios e distantes. Uma palidez doentia tomava conta de seus rostos e suas mãos ficavam frias como gelo. Então, inevitavelmente, a morte chegava, silenciosa e inexplicável. As vítimas eram encontradas em suas casas, seus rostos contorcidos em uma expressão de terror mudo, como se tivessem visto algo horrível momentos antes de seu último suspiro, e o mais perturbador de tudo era que, em seus lábios ressecados, sempre havia um leve resíduo daquele caramelo vermelho brilhante a princípio. As mortes foram consideradas coincidências, tragédias isoladas. Mas com o tempo, um padrão sinistro começou a emergir. Todos aqueles que haviam morrido recentemente tinham algo em comum. Haviam comprado o doce do misterioso vendedor de morango do amor. O medo se instalou em Santa Oscuridade como uma doença contagiosa. Os pais proibiram seus filhos de sequer se aproximarem do vendedor, e os adultos evitavam a praça central quando sabiam que ele estava lá. Mas havia algo naquele homem, algo em seus doces, que exercia uma atração irresistível sobre alguns. Uma curiosidade mórbida, talvez, ou a promessa fugaz de felicidade em uma vida marcada pela dificuldade e pela rotina. Com o passar dos anos, a frequência das visitas do vendedor se tornou errática. Às vezes, ele aparecia várias vezes em um único ano, outras vezes, ficava ausente por longos períodos, apenas para ressurgir quando a memória de seus doces mortais começava a desvanecer. Sua chegada sempre era precedida por uma estranha quietude, um silêncio opressor que pairava sobre a vila como um presságio de desgraça. Os animais ficavam inquietos, os pássaros paravam de cantar, e até mesmo o vento parecia prender a respiração.
Na última vez em que o vendedor foi visto em Santa Oscuridades, algo diferente aconteceu. Uma jovem chamada Esmeralda, conhecida por sua beleza radiante e seu espírito curioso, desobedeceu às advertências de sua avó e se aproximou do carrinho. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade, enquanto ela observava os morangos cobertos de caramelo vermelho. E não se aproxime, Nian, uma voz rouca e trêmula a alertou. Era Dan Rafael, o velho corcunda que vivia nos arredores da vila e que muitos acreditavam ser um tanto lunático. Esses doces trazem consigo a morte. Eles são a oferenda de uma alma amaldiçoada. Esmeralda, apesar de um calafrio percorrer sua espinha, não se afastou. Havia algo nos olhos invisíveis do vendedor, uma tristeza profunda que ela sentia inexplicavelmente, que a impedia de fugir. Ela estendeu a mão e pegou um dos doces, depositando algumas moedas na bandeja vazia do carrinho. O vendedor não fez nenhum movimento, nenhum som. Apenas observou enquanto Esmeralda levava o doce à boca. O aroma doce e frutado invadiu suas narinas e o sabor intenso explodiu em suas papilas gustativas. Por um instante, ela sentiu uma felicidade avassaladora, uma sensação de puro êxtase que a fez esquecer todos os avisos e todos os medos. Mas, ao contrário dos outros, Esmeralda não morreu dias depois. Em vez disso, ela começou a ter sonhos estranhos, visões fragmentadas de um lugar escuro e frio, de gritos abafados e de uma figura sombria acorrentada. As visões eram tão vívidas que ela acordava no meio da noite, banhada em suor frio, o coração acelerado e um medo paralisante a dominando. Ela procurou Dan Rafael, desesperada por respostas. O velho, com seus olhos pequenos e penetrantes, ouviu atentamente o relato de seus sonhos e empalideceu. Você provou da maldição, Nian, ele disse com a voz carregada de tristeza. Mas por alguma razão, a morte não a levou. Talvez haja algo especial em você, algo que a mantém ligada ao mundo dos vivos. Dan Rafael contou a Esmeralda a verdadeira história por trás do vendedor de doce de morango do amor. Uma história sombria e trágica, que remontava aos primeiros dias da vila de Santa Oscuridade. Há muitos anos, um jovem chamado Javier vivia na vila. Ele era um homem gentil e apaixonado, conhecido por seus deliciosos doces de morango do amor, que preparava com os morangos frescos que colhia nas montanhas. Seus doces eram famosos em toda a região e ele os vendia na praça central, sempre com um sorriso caloroso e uma palavra amável para todos. Javier amava uma jovem chamada Saudades, a mais bela moça da vila. Seu amor era puro e sincero, e eles planejavam se casar na primavera. Mas a felicidade deles foi brutalmente interrompida por uma tragédia. Uma doença terrível se abateu sobre Santa Oscuridade, levando muitas vidas jovens, incluindo a de Saudade. Javier ficou inconsolável. A dor da perda o consumiu por dentro, transformando o homem alegre e vibrante em uma sombra de si mesmo. Ele se isolou de todos, trancando-se em sua pequena cabana nas montanhas, mergulhado em um luto profundo e desesperador. Diz a lenda que, em sua dor, Javier fez um pacto sombrio com uma entidade maligna. Em troca de poder trazer Saudade de volta à vida, ele ofereceu sua própria alma. O ser das trevas aceitou o acordo, mas com uma condição terrível. Javier se tornaria um servo eterno, aprisionado entre o mundo dos vivos e dos mortos. E seus doces de morango do amor se tornariam veículos de uma maldição. A entidade maligna concedeu a Javier a capacidade de preparar um doce especial, imbuído de uma energia obscura. Aqueles que o consumissem experimentariam uma breve ilusão de felicidade, mas essa alegria seria passageira. Lentamente, a maldição se espalharia por seus corpos, consumindo sua força vital e entregando suas almas ao mesmo ser sombrio que havia feito o pacto com Javier. O vendedor de doce de morango do amor não era mais Javier, o jovem apaixonado. Era apenas um receptáculo vazio, um instrumento da vontade da entidade maligna, condenado a vagar pela terra, oferecendo seus doces mortais até ao fim dos tempos. Seu rosto oculto era o reflexo de sua alma perdida, e o silêncio era o grito mudo de seu tormento eterno. As visões de Esmeralda se tornaram mais intensas e perturbadoras. Ela via Javier, acorrentado em um abismo escuro, seu rosto contorcido em uma agonia silenciosa, enquanto a sombra de Saudade pairava ao seu lado,
um espectro pálido e triste. Esmeralda sentia uma profunda compaixão por Javier, mas também um medo crescente da maldição que a havia tocado. Dan Rafael explicou que a única maneira de quebrar a maldição e libertar a alma de Javier era encontrar o local onde o pacto havia sido selado e realizar um ritual de purificação. Ele acreditava que o lugar era a antiga cabana de Javier nas montanhas, agora abandonada e envolta em uma aura de mistério e terror. E Esmeralda, apesar do medo que a paralisava, sabia que precisava agir. Ela sentia que havia sido poupada da morte por um propósito, e que era sua responsabilidade quebrar o ciclo de terror que assombrava Santa Oscuridade. Com a ajuda de Dan Rafael, Esmeralda partiu em direção às montanhas. A jornada foi árdua e penosa. A trilha estava coberta de pedras soltas e vegetação densa, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada e opressora à medida que se aproximava da cabana. O vento uivava entre as árvores retorcidas, sussurrando palavras ininteligíveis que pareciam carregar o peso de séculos de sofrimento. Finalmente, eles chegaram à cabana. Era uma estrutura pequena e dilapidada, com as paredes de madeira escura carcomidas pelo tempo e o telhado parcialmente desabado. As janelas estavam vazias e esculturas, como olhos cegos olhando para o vazio. Um silêncio sepulcral pairava sobre o local, quebrado apenas pelo rangido ocasional da madeira velha. Ao entrarem na cabana, foram recebidos por um ar frio e úmido que lhes arrepiou a pele. O interior estava escuro e empoeirado, com teias de aranha penduradas nos cantos e o chão coberto por folhas secas e detritos. No centro do cômodo, havia uma lareira apagada e, ao lado, uma mesa de madeira rachada, onde ainda se podiam ver os restos de potes e utensílios antigos. Enquanto Dan Rafael preparava os instrumentos para o ritual, Esmeralda explorava a cabana. Em um canto escuro, encontrou um baú de madeira enferrujado. Com dificuldade, conseguiu abri-lo e encontrou dentro um diário encadernado em couro. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas a caligrafia era legível. Era o diário de Javier. Esmeralda começou a ler, e as palavras do jovem apaixonado a transportaram para um tempo de felicidade e esperança, seguido pela dor lancinante da perda e, finalmente, pela escuridão desesperadora que o levou a fazer o pacto fatídico. As últimas páginas do diário eram rabiscos incoerentes, palavras de tormento e arrependimento, que lhe causaram um aperto no coração. De repente, um vento frio varreu a cabana, apagando a chama da vela que Dan Rafael havia acendido. As sombras dançavam nas paredes, e um som de correntes arrastando ecoou pelo cômodo. O medo tomou conta de Esmeralda, mas ela se manteve firme, segurando o diário com força. A figura do vendedor de doce de morango do amor se materializou diante deles, surgindo das sombras como uma aparição fantasmagórica. Seu capuz ocultava seu rosto, mas Esmeralda podia sentir a intensidade de seu sofrimento, a angústia de uma alma presa em um ciclo de terror. Dan Rafael começou o ritual, entoando palavras antigas em uma língua esquecida. O ar se tornou carregado de energia, e uma luz fraca começou a emanar dos instrumentos rituais. O vendedor hesitou, como se estivesse sendo repelido por aquela força sagrada. Nesse momento, Esmeralda deu um passo à frente e estendeu o diário em direção à figura sombria. Javier, ela disse com uma voz firme, apesar do tremor que a percorria. Eu sei o que aconteceu, eu sei do seu sofrimento. No instante em que Esmeralda falou o nome de Javier, algo mudou. A figura do vendedor estremeceu e um gemido abafado pareceu escapar de sua garganta. Por uma fração de segundo, Esmeralda vislumbrou um rosto pálido e atormentado sob o capuz, um rosto marcado pela dor e pelo remorso. A entidade maligna que aprisionava Javier reagiu com fúria. Uma força invisível atingiu Esmeralda, jogando-a contra a parede. As correntes que ecoavam na cabana se tornaram mais fortes, e a escuridão pareceu se intensificar. Mas Esmeralda não desistiu. Ela se levantou, ferida mas determinada, e ergueu o diário novamente. Seu amor por Soledad era puro, ela gritou. Você não queria causar mal. Você foi enganado. Há perdão para você. Javier, deixe essa escuridão ir. Suas palavras pareciam ter um efeito. A figura do vendedor cambaleava, como se estivesse lutando contra uma força invisível.
A luz, que emanava dos instrumentos rituais, se intensificou, banhando a cabana em um brilho dourado. De repente, um grito lancinante ecoou pelo ar. A figura do vendedor se contorceu em agonia, e uma sombra escura se desprendeu dele, ivando de raiva, antes de se dissipar no ar. No lugar do vendedor, estava agora um homem jovem, com um rosto triste mas sereno. Era Javier, finalmente livre de sua maldição. O espírito de Soledad apareceu ao seu lado, um espectro radiante de luz. Eles se olharam com um amor eterno. E, então, juntos, ascenderam em direção ao céu, deixando para trás a escuridão e o sofrimento que o ritual de Dan Rafael estava completo. A cabana estava novamente em silêncio, mas agora era um silêncio de paz, não de terror. A maldição do vendedor de doce de morango do amor havia sido quebrada. Esmeralda e Dan Rafael retornaram à Santa Oscuridade, levando consigo a história da redenção de Javier. A lenda do vendedor de doce de morango do amor nunca mais foi contada, com o mesmo medo. Agora, era também uma história de amor, de sacrifício e de esperança. A vila de Santa Oscuridade nunca mais foi a mesma. O crepúsculo eterno pareceu se dissipar um pouco, permitindo que raios de sol aquecessem as ruas. Os moradores voltaram a sorrir, e o medo foi gradualmente substituído por uma sensação de alívio e renovação. Esmeralda nunca mais se esqueceu de sua experiência. Ela guardou o diário de Javier como um lembrete da fragilidade da vida e do poder do amor e do perdão. E sempre que via um morango maduro, lembrava-se da história do vendedor de doce de morango do amor, não com terror, mas com uma profunda tristeza e uma esperança renovada na capacidade do bem de triunfar sobre o mal. A verdade é que, mesmo nas pequenas vilas esquecidas pelo tempo, segredos obscuros podem se esconder sob a superfície da normalidade. Lendas urbanas como a do vendedor de doce de morango do amor nos lembram que o mal pode se disfarçar de tentação e que a busca pela felicidade a qualquer custo pode ter consequências terríveis. Mas também nos ensinam sobre a força do amor, da compaixão e da fé para superar a escuridão ou talvez, em algum lugar, em alguma outra vila envolta em névoa, um sino ainda tilinte suavemente, anunciando a chegada de um vendedor misterioso, com doces vermelhos e brilhantes. Se você o encontrar, lembre-se da história de Javier e Soledad. Lembre-se que nem tudo que brilha é ouro, e que a verdadeira felicidade não se encontra em guloseimas proibidas, mas sim na luz da verdade e do amor. Como está escrito em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Estejam sempre atentos, pois as aparências podem enganar, e o mal pode se manifestar nas formas mais inesperadas. E agora, se você gostou desta história e sentiu um arrepio na espinha, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Rastros do Medo para mais contos sombrios e arrepiantes. E fique ligado, porque um novo vídeo assustador está aparecendo na sua tela agora mesmo. Não perca! Parte 2 da história: o ícone silencioso de Santa Oscuridade. A vila de Santa Oscuridade, banhada agora por uma luz mais suave e menos opressora, ainda carregava as cicatrizes de sua história. A maldição do vendedor de doce morango do amor havia sido quebrada, e o espírito de Javier finalmente encontrara a paz. Mas o terror, como uma névoa densa, deixara sua marca indelével na memória dos habitantes e, de forma sutis, na própria paisagem da vila. Esmeralda, agora vista como uma heroína relutante, sentia o peso dessa responsabilidade. A experiência a transformara profundamente. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade juvenil, agora refletiam uma sabedoria melancólica, a sabedoria de quem havia olhado para o abismo e retornado. Ela passava longas horas na biblioteca improvisada da vila, um cômodo empoeirado e úmido, na antiga igreja, revirando livros empoeirados e pergaminhos antigos, buscando mais do que simples histórias. Ela buscava entender as raízes do mal que quase consumira sua comunidade. Dan Rafael, por sua vez, continuava a ser o guardião silencioso da vila. Seus conselhos, antes vistos com desconfiança, eram agora ouvidos com respeito e temor. Ele e Esmeralda compartilhavam um laço invisível, forjado na escuridão e na superação. Juntos, eles catalogavam os relatos dos que provaram o doce maldito,
buscando padrões, conexões, qualquer coisa que pudesse explicar a origem profunda da entidade que aprisionara Javier. Foi durante uma dessas investigações, em meio a mapas, desbotados da região e registros paroquiais dos primeiros colonizadores, que Esmeralda encontrou uma anotação moderna, quase ilegível, em um velho diário de um mani errante do século XVII. A anotação falava de um selo do crepúsculo e de um sacrifício da colheita em uma área remota das montanhas, conhecida apenas pelos mais antigos, como o Vale das Sombras Sussurrantes. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida em Santa Oscuridades voltava a um ritmo quase normal, mas a sombra dos eventos recentes pairava no ar. As crianças brincavam na praça, mas olhavam com estranha seriedade para qualquer estrangeiro que passasse. Os morangos das montanhas, antes um símbolo de alegria e prosperidade, agora evocavam um calafrio nos corações dos moradores, embora ninguém soubesse explicar o porquê. Esmeralda, no entanto, sentia que a paz era frágil, um verniz fino, sobre uma ferida que ainda supurava. As visões fragmentadas que a haviam atormentado após provar o doce não haviam cessado completamente. Elas vinham em ondas, menos violentas, mas ainda perturbadoras. Relances de uma escuridão mais antiga, de vozes sussurrantes vindas de um tempo imemorial. Um dia, enquanto caminhava perto da antiga cabana de Javier, agora um lugar de quietude, mas ainda imbuído de uma estranha energia residual, Esmeralda notou algo diferente. O ar estava pesado, não com um cheiro de mofo e decomposição, mas com um aroma adocicado e doentio, quase como o de morangos apodrecendo. E então, ela ouviu um som fraco, quase imperceptível, vindo do interior da cabana. Não era o som de correntes ou lamentos, mas um murmúrio baixo, como se muitas vozes estivessem sussurrando em uníssono. O som arrepiou sua espinha, um pressentimento gélido de que algo estava despertando. Com um misto de temor e determinação, Esmeralda chamou Dan Rafael. Juntos, eles retornaram à cabana. O cheiro de morangos em decomposição era mais forte agora, e o murmúrio parecia vir de debaixo do chão. Dan Rafael, com sua experiência em rituais e conhecimentos antigos, percebeu que a energia que eles haviam dispersado ao libertar Javier não havia desaparecido por completo. Ela havia se retraído, se escondido em alguma fenda esquecida, e agora parecia ressurgir. Eles notaram um pequeno trecho do chão, perto da antiga lareira, onde as tábuas pareciam mais soltas. Com a ajuda de uma barra de ferro encontrada ali perto, Rafael conseguiu forçar as tábuas, revelando um alçapão de madeira escura e velha. Uma hora fria e densa emanava da abertura. Cuidado, Esmeralda, Rafael advertiu, sua voz grave. Essa escuridão é muito mais antiga do que Javier. O alçapão levava a um túnel estreito e úmido que descia em espiral para as profundezas da terra. O ar ali era sufocante, carregado com o cheiro de terra molhada, mofo e aquele aroma doentio de morangos. Esmeralda sentiu uma tontura, uma sensação de vertigem que a fez cambalear. Rafael acendeu uma tocha, e a chama bruzuleante dançou nas paredes do túnel, revelando raízes de árvores retorcidas que se contorciam como veias e pequenas gotas de água que escorriam pelo solo. Enquanto desciam, o murmúrio se tornou mais claro, embora ainda indecifrável. Parecia uma melodia distorcida, um canto fúnebre entoado por vozes sem corpo. O túnel se abriu em uma vasta câmara subterrânea. A tocha revelou um espaço cavernoso, com estalactites pontiagudas pendendo do teto e estalagmites irregulares brotando do chão. No centro da câmara, havia um altar de pedra rústico, coberto de entalas antigos e símbolos desconhecidos que pareciam pulsar com uma energia obscura. Ao redor do altar, dispostos em um círculo perfeito, estavam 7 pilares de pedra, cada um com uma cavidade em sua superfície. O murmúrio, aqui, era alto e onipresente, vindo de todas as direções, envolvendo-os em um abraço de sons inquietantes. E o cheiro de morangos podres era quase insuportável. Este é o lugar, Rafael sussurrou, seu rosto pálido à luz da tocha, onde o pacto foi selado, onde a entidade tem suas raízes. Esmeralda notou que os entalas no altar e nos pilares de pedra eram estranhamente semelhantes aos símbolos que ela havia visto em suas visões e que estavam presentes no diário de Javier.
embora de forma mais sutil. Enquanto observava os pilares, uma das visões veio à sua mente com uma clareza arrepiante. Ela viu uma antiga seita, os cultistas da colheita, reunidos nesta mesma câmara, realizando um ritual sinistro sob a luz fraca de tochas, oferecendo sacrifícios em troca de poder e uma colheita abundante. Seus cânticos distorciam a realidade, e em cada cavidade dos pilares, eles colocavam um morango vermelho, não um morango comum, mas um fruto imbuído de essências de sangue e escuridão, para invocar o Senhor da colheita sombria. O doce, de Javier, embora uma criação posterior, era uma pálida imitação dessa abominação original. Um dos pilares começou a brilhar com uma luz fraca e avermelhada. De dentro da cavidade, um morango idêntico aos que Javier vendia, mas de um vermelho mais escuro e pulsante, começou a surgir lentamente. Era o morango do amor original, a semente da maldição que se espalhara por santa oscuridade. A criatura, que agora compreendiam ser o Senhor da colheita sombria, estava se alimentando do ícone de sua própria maldição, ganhando força. A cada instante, a presença da entidade se tornava mais palpável. O ar ao redor do altar parecia vibrar, e a temperatura na câmara caiu drasticamente. Esmeralda sentiu uma força invisível a puxando em direção ao morango pulsante, uma atração hipnótica que ameaçava roubar sua vontade. É uma armadilha, Esmeralda. Dan Rafael gritou, puxando-a para trás. Ela quer que você toque o morango, que se junte ao ciclo. Dan Rafael começou a recitar palavras de proteção, traçando símbolos no ar com as mãos. A tocha em sua mão parecia lutar contra a escuridão, sua luz tremulando violentamente. Mas a cada sílaba que ele pronunciava, a entidade parecia reagir com mais fúria. As estalactites começaram a gotejar um líquido vermelho e espesso, que parecia sangue. O cheiro de morangos podres se misturava agora com um odor ferroso, metálico. O morango no pilar se abriu e de seu interior emergiu uma forma disforme e translúcida, pulsante com uma luz avermelhada. Era a manifestação do Senhor da colheita sombria, uma massa informe de energia escura e tentáculos finos que se estendiam em todas as direções, buscando algo para se agarrar. Seus movimentos eram erráticos, mas a intenção era clara: absorver a energia vital de tudo que estivesse por perto. Esmeralda sentiu um frio glacial em seu peito. A criatura não era física, não podia ser tocada. Era uma entidade de pura energia escura, nascida de um pacto antigo e alimentada pelo medo e pelo desespero. Suas visões se tornaram mais claras e terríveis. Ela viu a criatura se alimentando das almas dos que provaram o doce de Javier, suas essências sendo sugadas para dentro da massa disforme. Ela é feita de dor e ambição. Esmeralda gritou, as palavras jorrando dela como uma epifania. Os cultistas a criaram com seus próprios medos e desejos egoístas. Dan Rafael assentiu, seus olhos fixos na criatura. Ela se alimenta da miséria humana. É o ícone de todos os pactos desfeitos, de todas as promessas quebradas, de toda a ganância que corrompeu essa terra. A criatura começou a se aproximar, seus tentáculos finos alcançando-os, como a fumaça. Esmeralda sentiu um pânico avassalador. Eles não podiam lutar contra algo que não podiam tocar. Mas então, ela se lembrou do diário de Javier, das últimas palavras que ele havia escrito, do tormento de sua alma. Ela se lembrou da fé inabalável de Dan Rafael. Fé, Dan Rafael. Esmeralda exclamou. Javier se libertou pela compaixão e pela fé. Não é a força, é a luz interior. Inspirado pelas palavras de Esmeralda, Dan Rafael ergueu o crucifixo de madeira que sempre carregava consigo. Ele fechou os olhos e começou a rezar em voz alta, não as palavras antigas de rituais, mas uma oração sincera e poderosa, cheia de fé e esperança. A criatura recuou, como se atingida por uma força invisível. A luz que emanava do crucifixo de Dan Rafael se intensificou, criando um escudo de energia ao redor deles. O murmúrio na câmara se transformou em um guincho agudo e doloroso. Os tentáculos da criatura se contorceram, como se estivessem sendo queimados. Esmeralda, com os olhos fixos na criatura, começou a falar. Ela não rezava, mas falava diretamente para a entidade, com uma voz clara e forte. Carregada de compaixão e verdade, você se alimenta da escuridão, mas a escuridão não é eterna.
Você é um ícone de um passado macabro, mas o passado pode ser transcendido. Javier encontrou a paz, e você também pode. Não há mais lugar para você aqui. Não nesta terra, não neste mundo. Vá para a luz que você tanto teme. Enquanto Esmeralda falava, a luz do crucifixo de Dan Rafael se expandia, e a criatura se contorcia em uma agonia crescente. A massa disforme de energia escura começou a encolher, a se dissipar como fumaça ao vento. Os morangos nos pilares começaram a perder sua cor vibrante, tornando-se murchos e sem vida. O cheiro de morangos podres diminuía, substituído por um ar mais limpo, embora ainda úmido e frio. Com um último guincho ensurdecedor que fez as paredes da caverna tremerem, a entidade se dissolveu completamente no ar, deixando para trás apenas uma leve brisa fria e o silêncio. A câmara subterrânea estava em completa quietude, exceto pelo gotejar suave da água. A luz da tocha de Dan Rafael voltou a brilhar firmemente. Eles haviam triunfado. A origem do vendedor de doce morango do amor, o senhor da colheita sombria, havia sido desfeita e exaustos, mas com uma sensação de alívio indescritível. Esmeralda e Dan Rafael encontraram uma forma de selar o alçapão com pedras pesadas, garantindo que a escuridão que ali residia não pudesse mais emergir. Ao retornar à vila, o sol parecia mais brilhante e o ar mais leve. A ameaça havia sido erradicada, mas as marcas, as consequências, permaneceriam. Esmeralda e Dan Rafael sabiam que a vitória era frágil, que o mal sempre encontraria uma nova forma de se manifestar se a humanidade se deixasse consumir pelo medo e pela ganância. Os dias que se seguiram foram de uma paz estranha. A vila, libertada de um peso invisível, começou a florescer de uma forma nova. Mas a experiência deixou cicatrizes profundas em Esmeralda. As visões haviam cessado, mas ela ainda acordava ocasionalmente. Com o cheiro de morangos e o eco de sussurros, ela se tornara mais silenciosa, mais observadora, sempre atenta aos sinais, às pequenas rachaduras na normalidade que poderiam anunciar um novo perigo. Ela sabia que a luta contra as forças sombrias era um ciclo contínuo e que a vigilância constante era o preço da paz. O terror havia sido superado, mas o medo deixara uma marca duradoura. Não o medo paralisante que antes dominava santa oscuridade, mas o medo mais profundo e respeitoso do desconhecido, da linha tênue entre o que é visível e o que se esconde nas sombras. Era o medo que os tornava mais resilientes, mais unidos, mais conscientes de sua própria humanidade e de sua capacidade de enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. A fé de Dan Rafael, antes uma crença pessoal, tornou-se um pilar para a comunidade, um lembrete constante de que a luz sempre existiria, mesmo nas maiores trevas. A história de Santa Oscuridade e do vendedor de doce morango do amor tornou-se um conto de advertência, mas também de esperança, um lembrete de que, mesmo nas lendas mais sombrias, existe a possibilidade de redenção e de que a fé e a coragem podem dissipar as mais densas trevas, pois, como nos ensina João 1:5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mesmo que não acreditemos nas lendas, em cada sussurro de medo, em cada arrepio que sentimos ao ouvir uma história antiga, há uma verdade universal. O bem e o mal coexistem, e a nossa escolha de como enfrentar a escuridão é o que define o nosso destino. Se você chegou até aqui, bravo! Espero que essa continuação tenha te prendido do início ao fim. Se você sentiu o coração acelerar e os pelos da nuca arrepiarem, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Rastros do Medo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes. E tem mais um outro vídeo arrepiante está esperando por você, agora mesmo na sua tela. Clique e continue mergulhando no medo.